eu quero agradecer ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho do John Wesley, porque impactou bastante a minha vida. E eu tô muito feliz de ter aprendido mais sobre uma pessoa que, assim, eu me identifiquei bastante em alguns aspectos com a vida dele. E eu vou explicar por quê. Quando John Wesley era criança, a casa dele pegou fogo e ele foi tirado do fogo por um milagre. E as pessoas falavam que ele era a tocha que foi tirada do fogo. E essa fama que precedeu a vida dele realmente faz sentido porque ele virou um pregador. E ele tinha grupos de estudo da Bíblia, ele estudou em Oxford, uma pessoa super intelectual, uma pessoa super estudante mesmo da Bíblia, e conhecia tudo, e tinha momentos de oração no dia dele, uma coisa assim, muito rica e muito necessária para os dias de hoje, né? Só que ele não tinha uma experiência com Deus profunda. Então, assim, ele estava acostumado a cumprir os rituais. Ele foi ensinado pela mãe dele, desde criança, a cumprir os protocolos. Ele frequentava uma igreja anglicana, onde ele foi aprendendo o comportamento que ele tinha que ter e o A mais B de Deus. Conhecia a Bíblia e tudo ok. Só que ele... Eu percebi que em alguns momentos ele tinha até insegurança sobre a salvação dele. E daí foi nisso que ele abriu mão de diversas coisas da vida, como se casar, por exemplo, e para que ele tivesse uma vida mais profunda com Deus. Só que ainda assim não era suficiente. Quando ele foi para a Geórgia, ele aprendeu coisas sobre Deus. Ele estava no navio e ele passou por uma tempestade onde ele viu pessoas. A tempestade foi bem intensa e ele achou que ia morrer, mas ele viu pessoas louvando a Deus no meio da tempestade, literalmente. E isso trouxe um impacto muito grande para a vida dele. E ele já estava começando a ter um outro olhar sobre a experiência com Deus. E daí, quando ele foi para Geórgia, ele estava pregando e Deus foi tocando, alguns amigos próximos foram tocando no coração dele, até numa pregação do Martinho Lutero, ele começou a aprender que a salvação não era por meio de obras. E embora ele soubesse disso porque está escrito, ele não vivenciava aquilo, ele achava que ele tinha que fazer muito, que cumprir muita coisa, ou ele tinha uma base de aprendizado cultural até, que ele tinha que ser uma pessoa do bem para ser aceito por Deus. E quando ele começa a entender que a salvação é um presente, quando ele começa a entender que Deus amou a todos, quando ele começa a entender que a palavra é de livre acesso para as pessoas, ele começa a fazer uma pregação com esse discurso. E daí as pessoas das paróquias, as pessoas das igrejas começam a expulsar ele, e ele já não encontra mais lugar para pregar. E daí ele volta para a terra dele, onde ele começa a pregar e vai sendo expulso de igreja por igreja, porque o discurso dele, numa época de escravidão, o discurso dele não agradava mais, né? Não agradava não agradava as pessoas, mas não agradava os patrões. E daí as pessoas tentam contra a vida dele, e ele passa por uma série de infortúnios, né? Só que quanto mais ele passa, mais experiências ele vai tendo profundamente com Deus, de entender que a aplicação pessoal da Bíblia na vida dele é o que faz sentido e é o que é a graça, né, de Deus para a vida dele. Então, ele começa a ter esse discurso e começa a ter uma vida mais profunda com Deus, uma vida mais verdadeira, uma vida onde o pastor tem mais vida para falar, não é só vir na igreja e falar o que e cumprir uma regra. É mais do que isso, é vida e experiência com Deus de verdade. Então, assim, eu achei que aprender mais sobre isso foi muito bacana, porque a gente precisa mesmo se atentar de que a vida com Deus é vida real, é vida profunda, que não é por meio de obra, que é por meio da nossa fé, que a gente
transfere para Deus, mas que isso de qualquer maneira é um presente, que a gente foi escolhido para louvar e adorar, mas que isso precisa estar entrelaçado com a vontade de Deus e entendendo que Deus amou, e isso eu achei muito bacana e profundo. E para fechar, eu quero dizer que o que mais me impressionou na vida do John Wesley é que ele pregava fora das igrejas. Ele começou a perceber que o púlpito dele era o mundo. E isso eu achei o mais extraordinário. Porque a gente como cristão, né? A gente é tão preso aos métodos, muitas vezes, que a gente se esquece que o nosso púlpito, a hora que a gente usa para pregar, é no nosso trabalho mesmo. Por mais que isso pareça trivial, precisa ser uma realidade. O nosso púlpito é mesmo na igreja, na escola, com os amigos, na família. São esses os momentos onde a gente vai ampliando o nosso discurso e é falar sem medo. Porque as pessoas estão sedentas e elas não sabem do que. E é no momento que Deus te dá essas possibilidades de falar do amor dele, quanto mais base bíblica a gente tem, e mais oração, e mais experiência com Deus a gente tem, mais a gente tem embasamento para poder falar. Então, experiência pessoal minha, eu tô há 10 anos convertida, e desde o começo eu achava que eu queria pregar, que eu queria estar na igreja. Hoje já não é o desejo do meu coração, que Deus foi me tratando ao longo desses anos para eu entender que a igreja é o mundo e que o mundo realmente é o meu púlpito. E eu vou falar de Deus, do amor de Deus para todo mundo, não é só para quem quiser ouvir não, para todo mundo. Então, eu me identifiquei principalmente em relação a isso e vou me aprofundar mais em conhecer a vida do John Wesley, que eu vejo que traz muita inspiração para os nossos dias. E isso, muito obrigada e um beijo. Deus abençoe.